Pode contar pra gente um pouquinho como foi que tudo isso começou e quando aflorou esse dom que tu tens? Olha, começou, acho que quando eu nasci, porque poeta já nasce poeta, só que tem Deus que demora a descobrir. E eu tive a felicidade, a graça de ser descoberto poeta por uma professora na sala de aula. Isso eu gosto de deixar sempre muito claro, que mostra a importância do educador, a importância da escola, né? E foi na sala de aula que eu conheci a poesia de um poeta também cearense, chamado Patativa do Assaré. E aí eu fiquei doido quando eu vi aquilo ali. Eu digo, eu quero ser isso aqui, eu quero ser poeta, eu quero fazer poesia, e um dia eu vou lançar um livro também. E comecei a escrever. Comecei com 14 anos de idade e aí não parei. E para mim o grande desafio era escrever sobre o quê? O que é que um menino de 14 anos de idade vai falar em poesia? E eu ficava tentando entender o que eu tinha a dizer. E aí foi quando eu percebi que teve um poema desse poeta, Patativa do Assaré, que num trecho ele diz: para todo canto que eu olho, vejo um verso sibulindo. Para onde a gente olha, existe poesia. E eu comecei a observar esse universo, os moleques jogando bola no terreiro, aquilo é poesia, o passarinho que senta no pé de goiaba é poesia, minha avó fazendo doce de leite no fogão a lenha é poesia, e comecei a escrever. E nessa brincadeira a gente está aqui conversando agora e eu falando sobre isso. Tu se imaginava hoje estar percorrendo o Brasil inteiro, fazendo poesia e permitindo com que as pessoas também sentissem essa mesma sinceridade, essa singularidade da tua terra hoje? Imaginava que seria nessa proporção? Não, nunca. Eu sempre fui muito pé no chão. Eu tinha consciência das minhas limitações e principalmente de uma teórica invisibilidade que me castigava. Ser de uma cidade muito pequena, no interior do Ceará, sem ter amigos influentes, sem ter dinheiro e tal. Então eu comecei a escrever poesia menino e eu virei adulto e não tinha chance em canto nenhum, e escrevendo. Eu tinha uma esperança e uma intenção muito boa de um dia lançar um livro e que esse livro pudesse ajudar as pessoas. Mas quando eu pensava assim, ajudar as pessoas, eu imaginava que fossem as pessoas da minha rua. Um moleque da minha rua, que eu pudesse entregar um livro meu de poesia e, de alguma maneira, transformar a vida dele como um livro de poesia transformou a minha. Imaginar que isso ia chegar tão longe, não, porque a gente vive num país desestimulado à leitura, num país que não se valoriza o escritor, o poeta. E aí quando você parte para um poeta que escreve literatura de cordel, que aí já tem mais assim, cai para um lado mais regional, né? Como se fosse limitado. E o mercado literário olhava com olhos muito, muito tortos assim, para a poesia, não tinha espaço. Quando eu tentei lançar o meu primeiro livro, e eu que saí batendo de editora em editora, e muita gente dizia que poesia não vende, então a editora tá querendo vender livro. Eu ficava muito frustrado com aquilo tudo. Então, para mim, é uma surpresa você, de repente, eu estar aqui agora conversando com vocês, falando sobre poesia, recebendo um abraço do povo. Estava olhando aqui pela janela ali, arruma de gente tá rodeando já ali na fila para entrar, e por onde eu passo é desse jeito. Então, eu acho que, como eu falo, e vou falar sobre isso daqui a pouco na minha palestra, eu acho que o brasileiro descobriu que gosta de poesia, que gosta da cultura desse país. Nem sabia, mas a gente está lutando muito. Tu falaste em cordel. Hoje é dia do nordestino. Como é para ti trazer o cordel que está enraizado nessa cultura aqui para o sul? É uma quebra de paradigma. O cordel, ele sofreu muitos estereótipos, sabe? Como se fosse uma linguagem literária limitada. Porque a literatura de cordel só vai falar de cangaceiro, só vai falar de seca, só vai falar da fome lá no sertão e tal. E não. O cordel ganhou traços e uma estética muito forte no Nordeste, porque como a região é uma região muito rica de histórias e tal, e claro, tinha o cangaço, as histórias das secas e tal, e os poetas começaram a documentar aquilo, essas histórias em cordel. E aí foi popularizando lá. Mas a linguagem vai depender do poeta. Eu escrevo literatura de cordel, mas a minha mensagem que eu coloco aqui dentro
é para você entender, é para você sentir. E ao mesmo tempo, se traduzir para um japonês, o cabo lá em Tóquio vai entender também. Então eu acho que é trazer essa coisa de ser universal, de que toda cultura, ela nasce local, mas com potencial para ser universal. É essa soma de culturas. Está aqui hoje, num lugar que a cultura é tão forte, num lugar de um povo que valoriza tanto a cultura local também, para mim é um presente. Eu até digo, e a gente influencia, a gente ganha um com o outro. Luiz Gonzaga, a gente está falando do Dia do Nordestino, então é impossível não falar de seu Luiz Gonzaga, que é a maior bandeira da cultura do Nordeste. E é interessante que Luiz Gonzaga, ele tocava sanfona lá no Rio de Janeiro de terno e gravata. Tocava nos bares chiques do Rio de Janeiro e tal, com sanfona de terno e gravata. E ele é do sertão. E aí um dia ele olhou e viu um gaúcho tocando gaita, vestido como um gaúcho tradicional, e Luiz Gonzaga olhou para aquilo e achou a cor mais linda do mundo. E na mesma hora ele pensou, se o gaúcho pode trazer a identidade dele aqui, por que eu não posso trazer a minha? Aí mandou um telegrama para Santana, mãe dele lá em Exu: mamãe, mande um gibão e um chapéu de couro, que o chapéu de couro vai ser minha coroa e eu vou ser o rei do Baião a partir do dia que esse chapéu chegar. Olha a influência da cultura gaúcha ajudando a criar o símbolo da cultura nordestina. Então, eu estou muito feliz em estar aqui hoje, em podendo trazer a literatura de cordel, a minha mensagem, e comemorar o Dia do Nordestino por aqui. E é interessante também porque a gente vive em um país muito grande. E quando a gente diz grande é no sentido da multiplicidade de culturas e dessa diferença que existe entre o norte, que é de onde tu vens, Nordeste, desculpa, e do sul, que é onde nós estamos. Braulio, para ti, o teu sentimento em chegar no município de Veranópolis, no interior da Serra Gaúcha, ver um auditório lotado para te assistir, trazendo cordel, que é da tua cultura, é do teu chão, por mais que fale sobre qualquer assunto que todos entendam. Sim. O que passa no teu coração? Qual é o teu sentimento? Olha, que o nosso povo é um povo que acolhe de fato, que abraça, que é um povo que está com a cabeça e o coração aberto para consumir cultura popular brasileira, para abrir a alma para a poesia, para a arte em si. O que eu falo eu digo muito isso, eu estou aqui como ser humano, eu escrevo poesia para o ser humano, sobre o ser humano, então eu tenho certeza que a comunicação que eu tenho, essa energia que existe no palco para as pessoas que eu tenho aqui hoje, é a mesma que eu tenho numa cidade da Paraíba, ou no Rio Grande do Norte, ou lá na minha cidade, no Ceará, porque eu estou aqui como um ser humano, como um artista, como um poeta, que tem uma intenção, a intenção de transformar vidas através da poesia. E aqui hoje eu tenho muita tranquilidade que eu vou ser abraçado pelas pessoas, que eu recebo esse carinho, que eu transformo e que eu saio transformado. A poesia transforma. Esse é o tema, inclusive, da palestra de hoje. Como ela transformou a tua vida? Tu já falaste um pouco sobre, desde criança, tu já nascer se sentindo um poeta, um escritor, enfim. Mas de que forma que ela transformou a tua vida? Não somente por ser um poeta conhecido, mas de que outras maneiras ela transformou? Veja só, eu tinha 13 para 14 anos, no primeiro dia de aula, a professora mandou todos os alunos ficar de pé. E ela perguntou a cada um: o que é que você quer ser quando crescer? O que é que você quer ser quando crescer? E interessante que quando ela perguntou a mim, eu não sabia o que dizer. Eu não sabia e eu fiquei com vergonha na hora. E todo mundo disse alguma coisa. Todo mundo falou alguma coisa. E eu disse: eu não sei, professor. Como você não sabe? Você não tem um sonho? Então, não, eu não sei. Porque na minha cidade, nessa época da minha vida, com 13, 14 anos, o normal era completar 18 anos e entrar no ônibus da Itapemirim e ir embora para São Paulo. Sofrer, longe da terra, longe da família. E aí eu não queria aquilo para mim, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu queria. Quando eu conheci a poesia, a gente está falando dessa história de transformar, que eu segurei um livro de poesia na minha mão e eu li aquilo ali, e eu disse para mim: eu quero ser poeta. Aí eu lembro que eu fui numa bodega, numa mercearia, comprei um caderninho, minha avó me deu umas moedas, e eu escrevi um versinho imitando os poemas de Patativa do Assaré. E nesse dia eu fui para a escola e eu fui procurar essa professora, uns 3, 4 meses depois. Eu cheguei e disse: professora, pergunta o que é que eu quero ser quando crescer. Ela: mas por quê? Pergunte. Ela disse:
que é que você quer ser quando crescer? Aí eu disse, eu já sou. Você já é? Eu digo, já sou. Eu sou poeta. Olha que transformação. Eu não tinha sonho, não tinha perspectiva e tal, não sei o que. E de repente, eu não precisava mais nem esperar crescer, ser adulto, para sentir que eu era alguma coisa, que eu era importante, que eu tinha alguma missão por aqui. Então, eu acredito muito nesse poder transformador de fato e acredito sim que eu sou um fruto de uma semente plantada por Patativa do Assaré e hoje eu estou aí espalhando minha semente também.